Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, treme, estremece, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês neste dia, da parte do Espírito Santo de Deus, partilhar uma mensagem forte, uma mensagem poderosa que o Santo Espírito me iluminou durante esta semana. É bem verdade, essa mensagem que o Espírito Santo ele me deu faz referência muito ao tipo de pregação do Evangelho que é pregado hoje no mundo inteiro. Mas antes de eu partilhar com vocês essa pregação que o Espírito Santo iluminou meu coração, venho mais uma vez a dizer para você, meu amigo, minha amiga, aqui, a pregação do Evangelho que ela tem que ser pregada porque o Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a pregação que vocês irão de ouvir hoje, ela não é minha, ela é uma iluminação que o Espírito de Deus, Ele me deu esta semana. Conforme eu digo e venho sempre a dizer que servir a Deus faz a diferença. Ter uma vida, um relacionamento diário com Deus, através da oração, através da leitura da Bíblia Sagrada, a gente consegue com muita simplicidade ouvir a voz de Deus. Deus ele declarou dizendo o seguinte, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus a sua oração e sararei a sua terra. E no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13 e 14, Deus ele declara dizendo o seguinte, que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Coração aqui não é o órgão, mas sim o centro da inteligência, da vontade própria e dos sentimentos. O que significa dizer que Deus, quando Ele olha para você e para mim, Deus ele não contempla, meu amigo, minha amiga, a aparência que tanto os homens como as mulheres se gabam, a beleza física. Deus ele está muito além, Deus ele vê muito além daquilo que os homens vejam. Deus ele olha para o nosso interior e ele vê para a nossa alma, para a sede da inteligência, da vontade própria e do sentimento. Se o nosso interior está completamente sedento de conhecer a Deus, de buscar a Deus e de andar nos caminhos de Deus, aí fica fácil Deus ele poder se manifestar, ele fazer a obra da regeneração tanto na vida do homem como da vida da mulher. Muito bem. Também eu gostaria de dizer, meu amigo, minha amiga, você que tem ouvido a pregação do Evangelho, que o Espírito Santo tem falado contigo, mas você tem resistido, você tem endurecido o teu coração para não aceitar a pregação do Evangelho. Você fala, mas palavra de Deus, igreja, a Bíblia, isso não é para mim. A questão não é para você. A questão não é se isso é para você ou não é para você. A questão, meu amigo, minha amiga, é que haverá justiça e paz neste mundo, no tempo e na hora de Deus. E a questão é, quando Cristo voltar, ou o dia que você morrer, para onde irá a tua alma? Porque as pessoas pensam que o ser humano, a vida simplesmente se limita aqui na Terra. Muito além disso, o ser humano é o único ser que Deus ele fez, que deu o privilégio de ver uma vida aqui na Terra e depois da Terra. Ou seja, tanto você como eu, a gente é eterno. A gente não foi feito para acabar. A gente foi feito para viver eternamente, ou ao lado de Deus, ou longe de Deus. Sabendo que nós somos imagem e semelhança de Deus. Foi Deus que fez o ser humano. Tanto você como eu, a gente irá de prestar contas no dia do juízo. Por isso, o Espírito Santo, a mensagem que o Espírito Santo tem para você, se hoje você ouvir a voz de Deus, e se Deus falar o teu coração, não endureças o vosso coração, porque o dia do Senhor virá como ladrão da meia-noite. Glória a Deus. Eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, vamos então ouvir essa mensagem forte que o Espírito Santo tem para nós, que diz respeito à pregação do Evangelho que é pregado hoje no mundo inteiro, a maneira como é que o Evangelho ele está sendo pregado nos dias de hoje. Porque a melhor pregação não é aquela que o homem acha que tem que pregar, mas a melhor pregação é aquela que o Espírito Santo
Ele quer que o homem ouça, porque essa obra não é minha, não é sua, não é dos homens. Essa obra ela é de Deus. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Por isso, essa mensagem que você irá de ouvir aqui foi o Espírito Santo ele quem me deu para me partilhar com vocês. Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, eu venho a Ti neste preciso momento, Santo Deus, com espírito de humildade, me prostrar diante de Ti, Senhor, para ser um instrumento, para ser um vaso usado nas Tuas mãos. O Senhor é aquele que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu, nem é capaz de ver. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração, tanto daqueles que te amam, como também daqueles que te aborrecem. O Senhor é o Deus que dos céus, o Senhor observa a todos os moradores da terra, os seus olhos passam sobre toda a terra para ver se há entre os filhos dos homens alguém que teme ao Senhor. Por isso, Santo Deus, eu quero lhe pedir em nome do Senhor Jesus que o Senhor possa falar por intermédio de mim, que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê intrepidez, que o Senhor me dê ousadia, Espírito Santo, que seja o Senhor a falar por intermédio de mim, que essa pregação que o Senhor me iluminou durante a semana, que é um tema que é complicado de falar, porque diz respeito ao seio do mundo cristão, mas Espírito Santo, o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor fale por mim, Senhor Jesus. A Tua palavra, ela declara, dizendo o seguinte, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Portanto, Senhor Jesus, fale por intermédio de mim. Usa-me, Senhor Deus, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Toma a direção, Espírito Santo, desses minutos que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim. O que eu lhe peço, e só tenho que louvar e agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga comigo, glória a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Espírito Santo tem para nós se encontra no livro do profeta messiânico, que para quem não sabe, né? O livro do profeta messiânico é o livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 56, versículo de número 7, Deus falando através da boca do profeta Isaías, versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E as duas últimas palavras que nós vamos ouvir estão no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Deixa eu abrir aqui, é o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Deixa eu abrir aqui. Evangelho de Mateus, deixa eu abrir aqui. Mateus, capítulo de número 21. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Versículo de número 12 e 13. Cristo falando. Diz o texto sagrado: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de ladrões. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Espírito Santo tem para nós, o tema da mensagem de hoje é sobre o covil de ladrões. Para começar, vamos entender o contexto dessa palavra, desse tema sobre o covil de ladrões. O que levou Cristo
ele, ao usar esse termo, covil de ladrões no que diz respeito à casa de Deus. Nós lemos no livro do profeta messiânico, no livro do profeta Isaías, Deus falando para o profeta Isaías sobre o templo. Antes de chegar no templo, nós precisamos recapitular um pouco essa história sobre o templo. Missionário, o que é o templo? Essa história do templo, para quem não sabia, isso começou no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 7, no versículo, penso, 12, 13, 14, quando o rei Davi, Deus ele havia dado ao rei Davi sossego sobre os seus adversários. Deus havia dado para Davi vitória sobre os seus adversários. E Davi ele vivia um tempo de tranquilidade, um tempo de abundância, um tempo de paz. E o rei Davi ele havia construído para si, quando ele tomou o reinado de Israel como rei, ele construiu para si um palácio, decorou o palácio dele, a casa dele, e naquela época havia a arca de Deus, que era símbolo da presença de Deus. E Davi ele sentiu no coração o desejo de construir uma casa para Deus, nesse caso que seria o templo, porque a palavra templo significa casa de Deus. Essa palavra templo, ela vem de uma outra palavra que hoje nós conhecemos como igreja, que é a eclésia, a comunidade dos cristãos. Aí nós vemos o rei Davi, ele mandou chamar o homem de Deus que naquela época existia, que era o profeta Natã. E ele disse para o profeta Natã: olha, Deus tem me dado vitória de todos os meus adversários. Eu estou a ver um tempo bom, um tempo feliz. E a arca de Deus, ela todavia tem sido estado sempre em tendas. Eu quero construir uma casa para Deus. Aí o profeta Natã, o homem de Deus, disse para o rei Davi: olha, vai e faz conforme está no teu coração, rei. Deus vai te abençoar. Se é isso que você quer, se esse é o desejo que você tem, então faz. Aí, na mesma noite, Deus apareceu em visões, em sonhos, falou para o profeta Natã: vai falar para Davi que ele não vai me construir nenhuma casa, porque eu nunca habitei em casa feitas por mãos humanas. Daí então, o rei Davi não construiu o templo, mas depois Deus ele permitiu com que o filho do rei Davi, o rei Salomão, ele edificou uma casa que nesse tempo seria a casa. O templo que foi construído, o primeiro templo, estou a falar físico, de pedra, com pedras preciosas, foi construído pelo filho do rei Davi, o rei Salomão. E esse templo, ele foi depois destruído durante os séculos, foi construído novamente por Zorobabel, aí depois foi reconstruído novamente por Esdras e Neemias, e depois foi novamente destruído e reedificado nos tempos de Cristo pelo rei Herodes. E no capítulo 56 do livro do profeta Isaías, no versículo de número 7, tem algo interessante, Deus falando a respeito do profeta Isaías, que tipo de templo ele queria, ou que eclésia, que comunidade de Deus queria que os filhos de Israel realizassem para ele, da maneira como é que tinha que ser a comunidade eclésia, o templo, entre aspas, nesse caso aqui a comunidade dos cristãos. Deus falou no versículo 7 do livro do profeta Isaías, capítulo número 56. Também eles irão naquele dia e me prestarão culto no lugar santo, no Monte Santo. Eu me alegrarei, e ali eles apresentarão os seus holocaustos, os seus sacrifícios no Monte Santo, aí no lugar que eu destinei como casa de oração, porque o templo será chamado a casa de oração para todos os povos. Esse era o pensamento de Deus. Deus queria que houvesse uma comunidade que fosse simplesmente, exclusivamente dedicado a Deus, no sentido de ser simplesmente um lugar para se fazer orações. Esse foi o pensamento de Deus, e Deus falou através da boca do profeta Isaías que a casa dele, nesse caso aqui, a eclésia, presta atenção, meu irmão, seria feita casa de oração, porque o ser humano tem um problema muito grande, muito grave. O ser humano que é para servir a Deus, que é para acreditar a Deus, ele tem que ver
ele tem que tocar, porque o ser humano ele é muito materialista e tem muita dificuldade em acreditar no mundo invisível. Por isso que Deus ele permitiu que vários homens de Deus que passaram na história construíssem e reconstruíssem um templo, entre aspas, que é para facilitar, que é para ajudar o homem a servir a Deus. Mas Cristo, ele quando veio aqui na terra, que é para nos salvar, porque no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo número 16, o textuário da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crea não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o templo que os homens haviam feito na época da lei, desde a época de Moisés, da antiga aliança, nas 5 dispensações, inocência, consciência, governo humano, patriarcal e época da lei, os homens haviam feito templos, material, que é para poderem cultuar, que é para poderem prestar cultos a Deus. Só que Cristo, como ele não veio para abolir a lei, Cristo, ele como veio que é para cumprir a lei. No tempo do rei Herodes, aí nós chegamos no capítulo de número 21, versículo de número 12 e 13, nós vemos que no tempo do rei Herodes, era o tempo da época da lei. Porque Cristo ele não veio, Cristo é a representação da graça, do favor imerecido, porque ele veio para morrer por nós, para nos dar acesso, que é para nós entrar em comunhão com Deus. Porque Deus é Espírito, é aquilo que Cristo falou no Evangelho de João, no capítulo 4, para Nicodemos, que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nós chegamos no capítulo número 21, no versículo 12 e 13. Tem algo interessante. Diz o texto sagrado que tendo Jesus chegado ao templo, Jesus quando chegou naquele templo, porque Jerusalém, Cristo ele tinha que morrer, ele tinha que sofrer várias ameaças, ser perseguido, ser caluniado, ser vítima de calúnia e morrer e ser crucificado em Jerusalém. E ele quando chegou em Jerusalém, na porta de Jerusalém, ele fez uma lamentação dizendo: ó Jerusalém, tu que matas os profetas que em ti são enviados. E quando Cristo ele chegou na porta de Jerusalém, quando ele chegou, o primeiro contato que ele teve foi com a população de Jerusalém, a princípio que não lhe conheciam, que já haviam visto muitas maravilhas que o Messias estava a realizar, mas até então os sacerdotes, porque naquele templo aí do rei Herodes, havia lá o sumo sacerdote Caifa, os fariseus, o sinédrio, eles todos eram responsáveis por aquele templo, já nas outras aldeias de Israel, como Belém, Betânia, Decápolis, Cafarnaum, havia sinagogas, que significa, essa palavra sinagoga significa templo dos judeus. Havia pequenas sinagogas que eram templos que os judeus haviam realizado, que é para prestar culto a Deus. Mas a central era bem reconhecida, era esse templo do rei Herodes, que a princípio, segundo a história, havia durado entre 45 a 46 anos, que é para ser edificado. E Cristo, quando chegou aí, a primeira imagem que ele teve, o primeiro sentimento foi de ira, foi de raiva. Por que missionário? Diz o texto sagrado que, tendo Jesus chegado em Jerusalém, ele expulsou os que vendiam. Está a entender, meu amigo, minha amiga? O que fez Cristo sentir raiva, sentir revolta, foi exatamente o que estava a se passar naquele lugar. A princípio, como o templo do rei Herodes, reedificado por rei Herodes, aquele templo grande, magnífico, que foi construído em Jerusalém, aquilo tinha que ser um lugar para Deus ser cultuado, para Deus ser adorado em espírito, em verdade, uma vez que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Mas já que eles haviam feito aquele lugar, tinha que ser um lugar que era para se cultuar, que era para se adorar a Deus. Mas aí se passava coisas estranhas. Uma das coisas é que o comércio estava presente naquele lugar. Como assim, missionário? Nesse templo do rei Herodes se fazia
ofertas de sacrifícios, de pombas, de bois, de animais, e também se realizava câmbios de moedas, porque Jerusalém naquela época, como era central, como era a cidade capitalista de Israel, então via estrangeiros de outros lugares e que queriam fazer sacrifícios, queriam fazer ofertas, trazendo denário, moedas estrangeiras. Eles passavam naquele lugar e havia os cambistas, as pessoas que trocavam as moedas, e os vendilhões. Então eles trocavam as moedas, compravam os animais e faziam sacrifício a Deus. E só que Cristo, ele não gostou daquilo. Por que, missionário? Porque o comércio estava a ser transferido até mesmo dentro daquele templo do rei Herodes. E Cristo, quando viu aquilo, a primeira coisa que ele pensou foi expulsar. Ele expulsou os cambistas, ele expulsou os mercantilistas, ele virou as mesas e expulsou os que vendiam pombas. E no versículo 13, Cristo, ele repetiu a mesma coisa que Deus ele havia dito para o profeta Isaías, no capítulo 56, versículo número 6. Deus havia dito para o profeta Isaías que eles irão para o lugar, eles irão para o Monte Santo, e eu me alegrarei. Ali eles oferecerão os seus holocaustos, os seus sacrifícios na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas Cristo, no versículo 13 de Mateus capítulo 21, ele declarou algo interessante. Não tendes lido que a casa do Senhor será casa de oração? Vós, porém, os transformais em um covil de ladrões. Quem são os ladrões, missionários, que Cristo está a fazer referência? São todos aqueles homens que entre aspas, né, se posicionaram que é para pregar a palavra do Senhor, mas a princípio o interesse deles não é simplesmente cuidar das ovelhas, mas é de arrancar lã, é de arrancar o leite das ovelhas, que é para realizar os seus projetos pessoais. O evangelho, meu amigo, minha amiga, ele é de graça. Quem levanta homens e mulheres de Deus, quem levanta sacerdote, quem levanta profeta, quem levanta missionário, quem levanta evangelistas, é o próprio Deus, porque essa obra, meu amigo, minha amiga, ela não é feita, essa obra não é dos homens, essa obra, ela é de Deus. Você vê que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que fala sobre a vinda do dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes, que era a festa que os judeus realizavam, quando o Espírito Santo ele desceu, ele revestiu os discípulos de poder, e o número de quase 120 que estavam reunidos, que estavam a buscar o revestimento de poder. Para quê, missionário? Que é para pregar o Evangelho, que é para pregar a palavra de Deus. O Evangelho, meu amigo, minha amiga, só funciona quando ele é pregado em demonstração de espírito e de poder por homens e mulheres que têm compromisso com Deus, que têm vocação de Deus. Missionário, meu amigo, minha amiga, não fui eu que decidi. Foi o Espírito Santo quem colocou no meu coração, como as outras vocações, como evangelistas, pastores, mestres, doutores, profetas. É Deus que institui quem vai ser quem. Mas o que tem se notabilizado hoje é que muitos que começaram a fazer a obra de Deus em vários lugares, a princípio começaram com uma vocação divina. Mas você sabe de uma coisa, meu amigo, minha amigola? Servir a Deus é algo precioso e não é para todos. E ser pregador do Evangelho é a coisa mais excelente. Por que missionário? Com relação, porque pastor, missionário, evangelista não é uma profissão. Eu falo que ser missionário, que ser pregador não é uma profissão, mas sim é uma vocação que Deus ele coloca tanto em homens e mulheres que têm fome e sede dele, que Deus ele quer que essas pessoas realizam um propósito de Deus em uma área específica, que é para salvar almas, que é para o reino de Deus ser glorificado. Mas o que tem se notabilizado é que muitos, por não terem
que por não passarem pelo processo do novo nascimento, por não passarem pelo processo da regeneração, do encontro com Deus, muitos têm comercializado a fé cristã. Muitos têm comercializado a fé cristã. Cristo, ele não mandou os demais que pregam, que é para serem mercantilistas da fé cristã. Explica isso, missionário. Por exemplo, quando eu começo a usar a palavra de Deus, que é para tirar interesses fins, ou seja, que é para começar a tirar benefícios no sentido que eu venha me beneficiar, que eu venha me enriquecer, que eu venha realizar os meus projetos pessoais, usando a palavra de Deus, eu estou a ser um ladrão. Porque Cristo usou esse termo covil de ladrões, por quê? Porque a palavra covil significa lugar onde habita animais ferozes. E o apóstolo Paulo, no livro de Atos Apóstolos, ele declara dizendo que haveria de chegar dias difíceis nas igrejas, que lobos devoradores irão de se apossar do rebanho exatamente para os seus fins, para os seus próprios objetivos. Quem são esses lobos devoradores, missionários? Os lobos devoradores, meu amigo, minha amiga, são aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles homens que têm a aparência de ser homens de Deus, mas no final não são homens de Deus. Por quê? Porque o que eles pregam não testifica que é Deus que está a falar por intermédio deles. Quando a mensagem ela é muito direcionada para as necessidades primárias, para as necessidades pessoais que as pessoas têm, para os objetivos pessoais, não é Deus que está a falar por intermédio daquele profeta, mas sim aquele profeta, aquele homem, ele falou por si só. Quando é que a pregação missionária ela é confirmada que é Deus que está a falar por intermédio de profeta? Quando aquela pregação ela é dita em demonstração de espírito e poder, quando você ouve a palavra, e essa palavra ela vai em confronto com você, ela confronta tanto a você como a mim, e te faz acontecer convicção de pecado, é Deus que falou por intermédio daquele profeta. Mas missionário, todo pregador, todo missionário, toda pessoa que pregam tem que fazer milagre. Quem te falou? Quem falou que todas as pessoas que pregam têm que realizar milagre? Nada ao contrário, meu amigo. O segredo não está em um pastor ou apóstolo, missionário realizar milagre. O segredo está se aquele apóstolo, se aquele missionário, se aquele pregador, ele está a obedecer à vocação que o Espírito Santo colocou no seu coração. Exemplo disso que eu estou a falar foi o que aconteceu com João Batista. João Batista nunca havia realizado um sinal. Mas você sabia o grande sinal de João Batista estava onde, meu amigo, minha amiga? Estava na obediência de João, no ministério que Deus havia lhe dado, que era batizar, porque a palavra deu esse nome de João Batista, porque o ministério de João era exatamente isso: chamar as pessoas ao arrependimento e batizar elas nas águas. E João ele tinha uma mensagem forte. Ele chamava as pessoas de raça de víboras, raça de cobras. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Ou seja, o ministério de João, ele não realizou milagre. Ele não fez milagre, não ressuscitou morto, não fez o que fez os outros profetas. Por quê? Porque não era aquilo que Deus queria que ele fizesse. Deus ele queria que João Batista fosse pregador da palavra e ponto final. E muitos têm perdido esse foco. Muitos têm deixado de ser pregador da palavra, que é para se transformar em ladrões da fé cristã, que é para usar a palavra de Deus para tirar interesses pessoais, que é para realizar o seu projeto. Olha, ou você escolhe, meu amigo, minha amiga, é aquilo que aconteceu no livro de Atos Apóstolos, capítulo de número 7, quando a igreja começou a crescer, a igreja primitiva ela estava a crescer, houve discussão entre os diáconos, porque estava a ser esquecida entre os diáconos, e houve uma briga, que se eles tinham que servir à mesa, ou se eles tinham que se dedicar ao diaconato, e as viúvas estavam a ser esquecidas. E Pedro, ele disse, olha, vamos fazer uma reunião, vamos escolher homens
cheios de sabedoria, de fé e do Espírito Santo, que é para servir a mesa, e nós ficaremos com a oração e a pregação da palavra. E a pregação da palavra, ou seja, o pregador ele tem que ficar com a oração e a pregação da palavra. Mas quando se deixa de pregar a palavra, que é para pregar um evangelho completamente corrompido, um evangelho completamente mercantil, aí já não é Deus que está a falar mais, aí é o próprio ser humano usando a pregação do evangelho, que é para ele poder se beneficiar. Fazer campanha, fazer voto, fazer sacrifício, essas coisas todas que Cristo ele havia abolido, que Cristo ele havia anulado através do seu sacrifício na cruz do Calvário, Deus ele não aceita. O que Deus ele pede, porque Deus ele falou que o obedecer vale mais do que sacrificar. Deus ele quer que o ser humano ele viva uma vida de obediência à palavra de Deus e cumpra a palavra de Deus. Deus não mandou que a casa dele, que a igreja se transformasse em um lugar de realizar, de se fazer comércio. Vê a reação de Cristo quando ele viu os vendilhões, quando ele viu os homens a fazerem comércio, porque o objetivo era esse, era de se vender animais e de se depois aquele dinheiro que era realizado no comércio feito da venda de animais passava na caixa e no bolso do sumo sacerdote. E Cristo ele havia reprovado aquela conduta, porque a casa de Deus é lugar de oração, não é lugar para se fazer comércio. A pregação do evangelho é para as pessoas que estão perdidas, é para as pessoas que querem se arrepender e se libertar dos seus maus hábitos, mas não para se comercializar. Tudo isso é fruto, meu amigo, minha amiga, do coração maligno do ser humano. Mas algo interessante que nós vemos na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, que ele fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O verdadeiro templo sou eu e você. Deus ele quer habitar dentro de você e dentro de mim, porque nós somos santos, nós somos templo do Espírito Santo. Por isso que Cristo, quando os sumos sacerdotes ficaram irados com ele, a maneira como é que ele havia feito aquela purificação dos templos, mandando os vendilhões, mandando os cambistas, mandando as pessoas que vendiam pomba para longe daquele lugar, Jesus ele manifestou uma ira, como posso explicar, uma ira santa, porque ele não pecou, ele simplesmente viu aquilo que não deveria ser correto, que não era lugar para se fazer aquilo, comércio, porque ele declarou dizendo que a casa do meu pai será chamada casa de oração e não covil de ladrões. E infelizmente, meu amigo, minha amiga, muitos lugares virou covil de ladrões. Covil de ladrões porque são lugares, entre aspas, que tem arquitetura, que tem símbolos de denominações bonitas, mas está cheio de lobos, está cheio de lobos devoradores, lobos com aparência de ovelhas que estão a sugar toda a lã das ovelhas, e tudo aquilo que eles estão a sugar, eles estão a investir, que é para realizar os projetos deles pessoais. É por isso que você vê que há muitos escândalos, é por isso que você vê que há tantos escândalos. Por quê? Porque Deus não habita, meu amigo, minha amiga, em templos feitos por mãos humanas. Deus ele habita entre os contritos e abatidos de espírito. Deus ele habita entre os contritos e abatidos. Deus habita em templos feitos por mãos humanas. É aquilo que o profeta Natan falou para o rei Davi. Ele falou para o profeta Natan: fala para o rei Davi que eu nunca habitei, que casa ele vai me construir, eu nunca habitei em casas feitas por mãos humanas. Deus é espírito. Deus é espírito, meu amigo, minha amiga. Essa ideia de construir casa para Deus foi ideia dos homens. Não foi Deus que falou que tem que construir uma igreja, entre aspas, um templo. Os homens é que inventaram isso. Porque se você não sabia, meu amigo, minha amiga, Abraão, que era amigo de Deus, que andou tanto com Deus e se tornou amigo de Deus, Abraão não adorou em templos feitos por mãos humanas. Sabe como é que Abraão ele adorava a Deus? Abraão ele adorava a Deus debaixo das árvores, na tenda, aonde a alma dele carecia, ele levantava um altar e prestava culto para Deus. O mesmo fez Isaac, o mesmo fez Jacó. É por isso que você ouve que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Por quê? Porque esses três homens, esses patriarcas da fé,
era um verdadeiro símbolo do que adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Deus não habita em denominações, em casas feitas por mãos humanas. Deus não habita. Você vê, por exemplo, até me veio na memória hoje, um exemplo disso que eu estou a falar, que o Espírito Santo está a falar por intermédio de mim, é exatamente aqui na Europa, porque a maior parte do avivamento no que diz respeito o avivamento no que diz respeito ao poder de Deus aconteceu aqui na Europa em vários séculos, que havia homens que Deus ele havia usado no passado, que agitaram a Europa, homens de Deus que já passaram, E esses lugares, eu vou falar por exemplo de Martinho Lutero, ele já não está mais em vida, mas ele fundou denominações, construiu um templo que são igrejas luteranas. Vai lá em Dortmund, onde tem uma igreja de Lutero, hoje virou bar, em outros virou biblioteca. Mesmo também na igreja onde um dos templos mais famosos da Inglaterra, onde pregou George Whitefield, Charles Finney, Jonathan Edwards, grandes homens que Deus ele havia usado, que pregaram num lugar aí na Inglaterra, chama-se Ilhas de Miniar, se eu não estou enganado, a igreja onde pregou John Wesley. Vai ver lá hoje, virou museu. Sabe por quê? Deus não habita, meu amigo, minha amiga, em templos feitos por mãos humanas. Sabe por quê? Porque Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Por isso, você e eu, a gente tem que tomar cuidado. Porque as pessoas frequentam grupos todos os domingos e as pessoas têm na cabeça que servir a Deus é ir na igreja. E na igreja, entre aspas, congregar, porque a palavra igreja significa eclésia, a comunidade dos cristãos, é simplesmente um lugar, mas você pode fazer como Abraão, Isaac e Jacó, aonde a tua alma carece, você pode prestar culto a Deus. Por exemplo, eu estou aqui, Deus está me usando, eu estou a prestar culto a Deus, porque a minha alma ela carece, Deus quer que eu fale, então eu estou a falar, porque Deus é espírito. Deus ele é espírito, meu amigo, minha amiga. É exatamente por isso, para você ver que Deus ele me levantou como missionário, simplesmente que é para te falar, meu amigo, minha amiga, que Deus não habita em lugar nenhum feito por mãos humanas. As pessoas estão enganadas, as pessoas estão equivocadas, as pessoas levantaram denominações, levantaram vários grupos e deram nomes que até pode se entender porque as pessoas querem evangelizar, mas a maioria de muitos, meu amigo, minha amiga, a intenção é de ladrões, porque muitos a princípio começaram a pregar com a intenção de ganhar almas, mas durante a caminhada perderam a visão do evangelho, se tornaram mercantilistas da fé cristã, se tornaram ladrões. A casa de Deus, meu amigo, minha amiga, é lugar de oração. É lugar de oração. Para você cultuar a Deus, quem te falou que você tem que ir na igreja? Quem te ensinou isso? Quem colocou isso na tua cabeça que você quer para falar com Deus, tens que se preparar todos os domingos, tens que ir na igreja? Quem te falou isso, meu amigo, minha amiga? O relacionamento com Deus, a vida com Deus é um ato dinâmico, é todos os dias. Todos os dias você tem que orar, todos os dias você tem que ler a Bíblia, porque Deus é Espírito, Deus ele está vivo. Isso de se lembrar que tem que ir na igreja domingo, isso são os religiosos. São pessoas que não têm compromisso com Deus. São pessoas que são domingueiro, cara de pau, que durante a semana passam o dia, o tempo, vendo televisão, assistindo pornografia na internet, falando palavrões, fazendo fofoca, conversando nas redes sociais com quem não deve. São essas pessoas que não conhecem a Deus, que têm na cabeça que servir a Deus é na igreja. Meu amigo, minha amiga, se você tem essa mentalidade, eu tenho uma triste notícia para você. A trombeta vai soar e você vai ficar. E você vai ficar porque você não entendeste o que é ser cristão. Ser cristão não é domingo. Ser cristão não é carregar a Bíblia no braço. Não é todos os dias domingo negar. Você está equivocado. Ser cristão é você mostrar o brilho de Deus aonde você passa. Seja na tua casa, seja no teu lugar, no teu local de serviço, seja na tua vizinhança, seja no teu bairro. Quem olhar para você tem que ver Deus, como acontecia com aquela mulher sulamita, quando o homem de Deus, o profeta Isaías, o profeta Eliseu passava, ela olhou para o seu marido e disse: olha, eu vejo que esse que passa aqui todos os dias é um santo homem de Deus. O que fez aquela mulher sunamita ver Deus em Eliseu? Sabe por quê?
Porque Eliseu, meu amigo, minha amiga, era um verdadeiro templo de Deus vivo. Ele era a casa de Deus. Igreja, a casa de Deus é isso. Eu, você, quem olha para mim, quem olha para você, tem que ver Deus. Mas o que tem acontecido, infelizmente, meu amigo, minha amiga, os lugares que as pessoas intitularam como igreja no mundo inteiro se transformou em covil de ladrões. Em outros, nessa época até aí mesmo era covil de ladrões, porque Cristo ele teve que expulsar os vendilhões, as pessoas que estavam a fazer comércio, estavam a trocar, teve que lhe expulsar. E por causa dessa atitude de Cristo, as pessoas lhe chamaram de endemoniado. As pessoas lhe chamaram de filho do diabo, porque ele fez aquilo que Deus ele queria que ele fizesse, que era expulsar as pessoas que fazem comércio fora do templo. Fora do templo. Porque normalmente é assim que funciona. Quando você fala a verdade, quando você defende a verdade, você será odiado, você será perseguido. Olha, as pessoas que criaram a armadilha, que fizeram de tudo que é para Cristo morrer, foram os religiosos, os sumos sacerdotes, os fariseus, foram eles que criaram a armadilha que é para matar o nosso mestre. Mas já estava escrito, só para você ver que, meu amigo, minha amiga, que ser religioso, vestir uma roupa de religião, não é símbolo que Deus ele habita dentro de você. Ter uma roupa bonita de padre, de religioso, isso não é símbolo que Deus ele habita em você, que Deus ele habita em mim. Porque Cristo, ele chamou aqueles homens, os sumos sacerdotes que vestiam roupas bonitas, de sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado? Você já foi no cemitério como eu e você. Sepulcro caiado é quando você vai no cemitério, né? E você vê aquela campa de homens ricos. Já viu campa de rico, né? Você vê aquela decoração muito bem realizada, mosaico, tudo bem estruturado, tudo bem desenhado, tudo bem, bem decorado. Parece até obra de arte. Você vê que por fora é obra de arte, é algo bonito, é algo belo. É algo que dá até que é para virar manchete. Mas por dentro está cheio de ossos podres, de vermes e de coisas que não prestam. Assim são aquelas pessoas que vão para a igreja, que se vestem bem, que metem perfume caro. Seja homem como mulher também. Muitas mulheres que se vestem bem, que se não estou contra, nós temos que se cuidar. Mas, meu amigo, minha amiga, do jeito conforme as pessoas cuidam da aparência, estou a falar das raparigas, vou mesmo tocar nas raparigas, porque esse que Deus quer, também nos homens, que se matam em desfrizar o cabelo, em se pentear, em se perfumar, em se arrumar, em trabalhar que é para ter uma boa coxa, que é para ter um rabo inflamado. As pessoas se preocupam com a aparência. Mas do mesmo jeito que as pessoas se preocupassem com a aparência, se as pessoas se preocupassem assim em conhecer a Deus no seu interior, a beleza que está por dentro poderia refletir a beleza de fora. Mas o que tem se visto, seja homem como mulheres, são sepulcros caiados. Por fora são belos, são bonitos, são bonitas por fora, mas dentro está cheio de ossos, está cheio de morte, está cheio de coisas que não prestam. Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas, meu amigo. Ou tem uma triste notícia para você, que o Espírito Santo quer que eu partilhe, que eu fale para você. Se você continuar assim, rapariga, vaidosa, se preocupando com a tua aparência, pensando que... Porque muitas mulheres não sabem. Você não vai ser bonita para sempre. Essa beleza, esse corpo que você tanto está, você se exibe na rede social, que você fica fazendo fotografia, que você fica falando, a minha mãe me nasceu bem, olha só a cara que eu tenho, olha só o cabelo que eu tenho. Meu amigo, minha amiga, vai chegar um tempo que a beleza vai desaparecer, porque o tempo que nós temos de vida aqui na Terra, ele é limitado. 120 anos é o tempo que Deus estabeleceu, mas por causa do pecado, por causa do coração obstinado de muitos e de muitas, as pessoas estão a morrer jovem. Infelizmente, muitos estão a morrer, estão a perder a salvação. Porque as pessoas pensam que a vida é só aqui na Terra. Existe vida além da Terra. E Deus não quer que o ser humano viva simplesmente, porque o ser humano não é simplesmente matéria. Você é mais do que isso. Deus colocou em você um espírito, colocou em mim um espírito, para nós prestar culto para Ele. Mas você tem que entender que você é templo de Deus, que Deus não habita
em construções feitas por mãos humanas, que os homens, Deus não habita em catedrais, em igrejas. Até você vê, isso até me veio na mente, porque você vê que quando há escândalo, quando fecham as denominações, o que acontece? As pessoas são limitadas aí em muitos lugares porque houve escândalo. O templo ficou fechado. Até falei, por exemplo, da Alemanha, em Dortmund, onde está estabelecido um dos grandes e bonitos templos de Martinho Lutero. Aquilo está fechado. Outros lugares que ele estabeleceu, que era a igreja, virou bar, virou casa de show. Por quê? Porque Deus não habita em construções feitas por mãos humanas. Deus não habita na parede. Deus não habita na parede. Coloque isso na tua cabeça, meu amigo, minha amiga. Deus, ele habita dentro de você e dentro de mim. Claro, Deus vai habitar dentro de você se você lhe dá espaço. Porque se você não dá espaço, você será mais um, você será mais uma. As pessoas não conhecem a Deus, as pessoas estão enganadas com a pregação do Evangelho. As pessoas estão enganadas com a pregação do Evangelho. Quem te falou que Deus ele habita em templos feitos por mãos humanas? Quem te falou que Deus ele habita nas paredes com os homens? Quem te meteu isso na cabeça, meu amigo, minha amiga? Deus ele quer habitar e Deus ele sempre habitou e vai habitar dentro do homem e da mulher. É por isso que você vê que na antiga aliança Deus sempre levantou profetas. Deus sempre levantou homens de Deus que é para combater a idolatria, porque o povo é idólatra. O ser humano tem muita tendência à idolatria. O ser humano que é para acreditar em Deus tem que fazer imagem, de pássaro, de cachorro, que é para acreditar. Que é para acreditar em Deus, o homem tem que fazer sempre imagem. Deus, ele abomina a idolatria, como também o templo feito por mãos humanas. Deus, ele quer habitar dentro de mim e dentro de você. Por isso que o covil de ladrões aqui exatamente é fazendo referência àqueles homens que não entenderam a mensagem do Evangelho. Que pensam que pregou o Evangelho, a pessoa tem que comercializar, a pessoa tem que fazer, tem que negociar com Deus. Nada disso, meu amigo, minha amiga. Cristo foi um dos primeiros a combater o mercantilismo da fé. O mercantilismo da fé. O Evangelho, a pregação do Evangelho é de graça. Você quer que Deus muda a tua vida? Homem, mulher, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu e você, nós temos que servir a Deus porque Deus, ele merece ser adorado. Deus, ele é o autor da vida, meu amigo, minha amiga. Olha, Deus, ele não precisa do ser humano. Deus, ele não precisa do ser humano. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Porque a palavra de Deus diz que a nossa vida é como a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada em fogo. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Tudo que existe nesse mundo, universo, a natureza, está a glorificar a Deus. Como Deus quer que o ser humano, ele glorifica ele. Mas o ser humano, quando não tem Deus, ele pensa que ele é Deus. Que ele pensa que ele sabe de tudo, mas não sabe nada. A prova que se vê que o ser humano não sabe nada é quando as pessoas... Já viu quando as pessoas morrem? As pessoas quando morrem é muito triste. É muito triste. Aí que se vê que o ser humano é limitado. Se o ser humano não fosse limitado, ele não deveria morrer. Mas por que as pessoas estão a morrer? Por que eu e você devemos morrer? Por quê? Porque nós não sabemos nada. Nós somos absolutamente nada. Entendeste, meu amigo, minha amiga? Por isso, cuidado. Cuidado, porque talvez você vá em lugares que são covil de ladrões. Que existem homens que estão lá, que se intitularizaram, que têm talvez a aparência de pregador. Mas você tem que pesar com a palavra. É por isso a importância de você conhecer a palavra do Senhor. Porque quanto mais você conhecer a palavra do o Espírito Santo, porque meu amigo, minha amiga, Deus para falar comigo e você, Deus não precisa usar um pastor para falar comigo e você. Deus simplesmente precisa que você busque a Ele de coração. Quando Deus falou que eu vou ser missionário, não foi na igreja. Ao contrário, foi mesmo orando, lendo a Bíblia, abrindo o meu coração e conhecendo a Deus. Deus falou, olha filho, um dia eu vou te levantar como missionário. No tempo certo eu vou te levantar. Eu acreditei, guardei isso no coração, porque quem levanta missionário, quem levanta profeta, quem levanta pregador é Deus. Deus levanta profeta e glória a Deus que os maiores profetas que Deus levantou, que escreveram livros, foram homens que não frequentaram escola. Sabe por quê? Porque escola não levanta profeta. Teologia não levanta profeta. Quem levanta profeta é o próprio Deus. Glória a Deus. Os homens que Deus levanta, meu amigo, Deus não tira do templo. Ao contrário, Deus ele tira em lugares que os homens jamais imaginaram. É aí que Deus levanta. As pessoas que vão lhe representar.
que vão servir a Deus. Mas eu dou glória a Deus porque, apesar de muitos lugares se transformarem em covil de ladrões, há lugares que existem homens de Deus que fazem um bom serviço, que pregam a palavra de Deus, mas coloca uma coisa no teu coração, na tua mente, meu amigo, minha amiga. Você, para servir a Deus, você não precisa, não necessariamente, em uma denominação. Você pode buscar a Deus em espírito, em verdade, na tua casa, no local de serviço, onde você estiver, onde a tua alma sentir necessidade, você pode abrir os teus olhos, confessar Jesus Cristo, ler a palavra de Deus e com simplicidade o Espírito irá te iluminar a você, como aconteceu com Abraão. Deus, quando fez promessa a Abraão, Deus falou: Abraão, sai da sua tenda. Abraão saiu. E Deus lhe disse: olha para as estrelas do céu, conta se você vai conseguir contar. Assim será a tua descendência. Ou seja, Deus, quando Ele fala, meu amigo, minha amiga, Deus tem várias maneiras de falar com o ser humano. Deus fala através do silêncio, Deus fala através de um som musical, Deus fala através do vento, Deus fala através da natureza, Deus fala através da Bíblia. Deus tem N formas de falar comigo e com você. É simplesmente uma prova, meu amigo, minha amiga, aqui. Deus, Ele quer que o ser humano ele esteja desprendido de tudo. Deus não quer que o teu coração, que o meu coração, esteja preso em nenhuma denominação evangélica, porque tem pessoas que não conhecem a Deus, que brigam em favor da placa da sua denominação, como se a igreja fosse de homem. O dono da igreja chama-se Jesus Cristo. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, fazendo referência aos cristãos. Você é a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus. E como casa de Deus, Deus quer que a gente seja casa de oração. A nossa vida tem que ser uma vida de oração. Glória a Deus. A minha vida, a tua vida tem que ser uma vida de oração. Será que você ora? Porque as pessoas não oram. As pessoas não oram, as pessoas não têm vida de oração. O que as pessoas fazem, as pessoas rezam. As pessoas rezam e na maioria das vezes nos domingos que as pessoas fazem isso. Porque durante a semana as pessoas não têm tempo. As pessoas estão carregadas. Têm tempo para ficar na internet, para ver programas imorais, para falar palavrões, para fazerem vídeos falando palavrões, mulheres falando ofensas, dando risada, dando gargalhada. Eu tenho pena de você, porque o teu mau hábito vai te levar à destruição. Você não é casa de Deus, porque casa de Deus é lugar de santificação. Pessoas que estão sempre a falar coisas ruins, conversas imorais, falando palavrões. Você não é casa de Deus, você virou um lugar de ladrões. Porque os ladrões que estão a dominar a tua vida são os demônios que estão a fazer você ser uma mulher imoral. Uma mulher que só fala porcaria, a boca só fala lixo, só fala coisas ruins. Mulheres que só sabem falar palavrões, só sabem falar coisas. Por quê? Porque você é casa de ladrões. A tua vida é um covil de ladrões. E se você não mudar, esse comportamento vai te levar para o inferno. Sinto muito, mas eu tenho que falar a verdade. Espero que essa palavra que o Espírito Santo me iluminou para eu partilhar para vocês sobre o covil de ladrões possa nos fazer analisar. Deus falou também: eu os levarei no Monte Santo e me alegrarei dos seus sacrifícios, dos seus holocaustos no meu altar. A minha casa será chamada a casa de oração para todas as gerações. Deus, Ele quer que você e eu, a gente seja uma casa de oração. Porque Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Nós não podemos ver. Nós temos que ter isso da nossa mente, do nosso coração, que Deus, Ele quer que a gente viva em Espírito. Tenha uma vida de oração, uma vida de Espírito. E só tem uma maneira de nós ter uma vida em Espírito, é tendo uma vida de oração. Espero que essa palavra que o Espírito Santo me iluminou sobre o covil de ladrões possa nos ajudar a nos aproximar mais de Deus e a servir a Deus em espírito e em verdade. Amém? Porque Jesus falou que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores, tanto você como a mim, a gente o faça em espírito e em verdade. Mas sabe quando é que nós vamos adorar Deus em espírito e em verdade? Quando nós passar pelo processo da regeneração, que é uma nova vida, uma segunda vida.
Você e eu, a gente tem que ser regenerado, a gente tem que nascer novo, a gente tem que mudar de vida, tem que mudar de comportamento. Amém? Vou fazer a oração. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa mensagem que o Senhor falou por intermédio de mim. É bem verdade, Senhor Jesus, que quando o Senhor chegou para o templo em Jerusalém, o Senhor expulsou os cambistas, os mercadores. O Senhor deixou derrubar as mesas, virou as cadeias, expulsou aqueles que vendiam pombas. E o Senhor disse que não tendes lido que a casa do meu Pai é casa de oração, mas vós o tendes transformado em covil de ladrões. O Senhor nos deu uma lição que a igreja, que sou eu, que sou essa pessoa que está me ouvindo, é lugar para o Senhor ser cultuado. O Senhor não quer que a nossa vida seja uma vida de covil de ladrões. O Senhor quer que a nossa vida seja um lugar que o teu Espírito ele possa morar, ele possa habitar. A tua palavra ela declara, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que eu sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, sairei e cearei com ele. Senhor Jesus, faça a obra da regeneração na mente e no coração dessa pessoa que está a ouvir essa pregação. Espírito Santo, faça ela entender que o Senhor não quer que ela seja uma religiosa ou um religioso. O Senhor quer ter compromisso com ele. O Senhor quer se relacionar com essa pessoa. Por isso, Espírito Santo, é bem verdade que a cegueira espiritual tem sido um dos grandes obstáculos que tem feito com que muitos não consigam entender a pregação do Evangelho. Mas eu levanto em meio das mãos aos céus, peço que o Senhor repreenda os demônios, repreenda, meu Deus, o espírito de cegueira, que tem feito com que essa pessoa visualize, não entende nada e passa para outra coisa. Não, Senhor Jesus, salve a vida dela, faça ela entender que o Senhor lhe ama, que o Senhor não quer que ela vá para o inferno, mas que o Senhor quer salvar a vida dela. Por isso, desperta e faça acontecer a nova regeneração na vida dessa pessoa. Senhor Jesus, o Senhor veio buscar e salvar o que havia se perdido. Salve essa pessoa, Senhor Deus, dê-lhe a oportunidade de te conhecer e de ver uma vida para ti. Eu que eu lhe peço e lhe agradeço. Obrigado por essa palavra. Se tenho que louvar e lhe agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, graças a Deus. Amém. Meu amigo, minha amiga, aquilo que você ouviste na pregação, que Jesus ele te ama. Jesus ele quer que você tenha uma vida de compromisso com ele. Cristo ele veio nesse mundo exatamente por esse objetivo, que é para nos dar uma nova direção, para nos ensinar o que é servir a Deus, o que é cultuar a Deus, o que é adorar a Deus. Você vê que Cristo, ele para orar, para falar com Deus, ele foi em diversos lugares aqui nessa terra para nos ensinar que para eu e você a orar, falar com Deus, nós não precisamos unicamente ir para a igreja, porque muitos entre aspas, que são ladrões, que não são pregadores, que são ladrões, que têm programas de rádio e de televisão, ficam a motivar as pessoas que é para irem em denominações. Mas para você ouvir a voz de Deus e para você orar a Deus, você não precisa ir em denominação. Eu vou dar outro exemplo. Você, por exemplo, se você lê a palavra de Deus com atenção, porque a palavra de Deus diz que nós temos que seguir a Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Vê como é que era a vida de Jesus. Olha os lugares onde Jesus ele fez oração. No Monte das Oliveiras, na montanha, no Getsemane. Ou seja, onde havia lugares isolados e que a alma de Cristo carecia de ouvir a voz de Deus, ele se retirava, ia orar a Deus. Ele fazia isso ou nos montes, ou no Monte das Oliveiras, ou no Getsemane, em vários lugares onde Cristo ele sentia a necessidade, ele orava a Deus. O mesmo também aconteceu com os homens de Deus, os profetas no passado. Por exemplo, o profeta Isaías, quando Deus ele falou que é para ele andar 3 anos nu, que é para representar os pecados do povo de Israel, ele fez isso no deserto, longe do povo. Ou seja, isso é só um exemplo específico que Deus, ele para falar comigo e você, ele não espera, ele não quer simplesmente que você vá para uma igreja. Porque as denominações que existem são lugares que as pessoas tocadas pelo criam, que é para congregar, que é para ouvir a voz de Deus, a comunidade dos cristãos, mas
É bem verdade que muitos lugares, infelizmente, não é casa de Deus, são lugares que as pessoas vão lá com a alma pura, com a alma limpa, mas no decorrer do tempo as pessoas começam a ser humilhadas, as pessoas começam a ser pisadas. A maior das grandes humilhações que eu sofri na minha adolescência, como jovem, foi na igreja. Foi em um lugar, não quero mencionar o nome, mas foi lá naquele lugar que eu frequentava, que eu ia lá diariamente, que eu sofri as maiores humilhações. Por quê? Porque em muitos lugares está cheio de pessoas que têm corações possuídos por Satanás e que ficam a humilhar as pessoas que não deveriam humilhar, que deveriam tratar, porque muitos lugares têm que ser lugares de amor, mas virou um inferno. Por quê? Porque é covil de ladrões. Espero que esse lugar que o Espírito Santo ele me iluminou sobre o covil de ladrões possa nos trazer uma reflexão e de hoje em diante a gente possa ter uma visão mais ampla do que servir a Deus. Deus abençoe a você, tenha uma boa semana e lembra-te, você é a casa de oração, você é o templo de Deus, por isso honra essa casa de oração que é você, vivendo uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, amém? Tenha uma boa semana, Deus abençoe a você, a tua casa, a tua família. Espero estar com vocês até na próxima pregação que o Espírito Santo me iluminar. Desejo um bom final de semana, um forte abraço a todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau.